nossa conexão, nosso Conexão Itália, para falar sobre o Natal. E se existem algumas diferenças, ou como é que funciona o Natal na Itália, né? Que algumas coisinhas a gente pode dizer assim que tem de diferença para aqui no Brasil. E quem vai falar comigo hoje, que tem muita experiência, né? Experiência mesmo por morar lá, está somente de férias, digamos aqui, né, no Brasil, é a Dani Mondardo, que ela já entrou. Eu só vou dar um tempinho aí para quem vai passar, vai chegar, porque até o Instagram ia avisando e todo mundo, quem for passando, certo? Então, a gente acabou de começar, literalmente. E tem algumas diferenças, sim, tá bom? Tem algumas diferenças. Eu separei aqui algumas curiosidades e a Dani vai me confirmar isso, tá bom? A live vai ficar gravada, que o Conexão Itália vai ficar aqui disponível no Instagram ao longo da semana. Também depois vai para o YouTube, certo? Para quem tiver interesse, para quem tiver curiosidade, certo? Então, benvenuti tutti. Eu vou chamar já a Dani aqui, enquanto isso, vamos ver aqui também, o pessoal tá tudo trabalhando, né? Pessoal, é uma sexta-feira. Mesmo até dei um giro por aí, eu vi que tava assim, o pessoal tá tudo, né? Tem muita gente trabalhando no comércio, né, Dani? Oi, o pessoal cara. Tá indo pra cá. Tudo. Mi ascolti? Mi senti? Mi senti bene? Bene, sì, perfetto. Dai, allora, benvenuta adesso in Brasile, Dani. Grazie, Abbiamo... grazie. Siamo viste qua, ero in Italia. Adesso Sì, ancora no qui in Brasile, ancora no. Ma questa settimana speriamo bene. Ah, bene, Dani, eu separei aqui, enquanto isso que vai, tchau, Nino. Enquanto isso que eu separei, Emerson também, que tá chegando aí, quem for entrando e for acompanhando, eu vou pedir o seguinte, tem aquele aviãozinho, eu digo, é um aviãozinho tipo um aviãozinho de papel, encaminha aí para mais uma pessoa, para outra aí, enfim, tá bom? Para alguém que estiver vendo, ou aliás, para quem não estiver vendo, para vir acompanhar a nossa Conexão Itália hoje, falando sobre um pouquinho do Natal. As diferenças, tem o Natal no Brasil, Natal na Itália, a Dani vai falar. Tem alguma diferença, né, Dani? Tem coisinhas assim que acontecem lá que não acontecem aqui no Brasil, né? Carla, a diferença mais importante é que lá tá frio. Aqui, quando que tu ia em dezembro ia estar, por exemplo, como a gente, eu tô aqui, que é claro, né, acaba suando, né, a gente tem uma luz, alguma coisa, pronto, é um calorão, né, eu até tô com um pantalone aqui, mas é só pra bonito, né, porque, Lá enfim, Natal né. é frio, é neve, quando neva no Natal, assim, é uma felicidade, porque daí fica ainda mais mágico, né? Mas essa é a diferença. A gente vê Papai Noel vestido porque ele realmente precisa estar bem vestido. Ele precisa, né? Não, eu achei curioso, eu não sei se tu viste, Dani, essa semana, talvez, eu não sei, talvez sim, talvez não, mas como é que é o nome? Eu dizer, olha, como é que é o nome? Porque eu também sou meio desligada, alguns artistas aqui. A Paula Fernandes. E é um comercial do Guaraná. O Guaraná Antártica fez um comercial com essa cantora. Até ela virou meme, na verdade, esse ano ou ano passado. Sabe aquela música da Lady Gaga, Shallow Now? Não, ainda já, então, né? Ela fez uma versão para o português, aí fez a tradução, e quando foi na hora do refrão, ela não foi traduzido, ficou Shallow Now. É tipo, nós dois e Shallow Now, uma coisa nada a ver que ficou. Então meio que pegaram ela, acabou ganhando dinheiro agora, né? Fez uma propaganda cantando Jingle Bell, uma versão brasileira. Então, Papai Noel, como seria o Natal no Brasil? O Papai Noel brasileiro mesmo. Até ficou divertido, assim, digamos, né? Realmente, porque Papai Noel, coitado, né? Quem se veste aqui de Papai Noel, gente... Dá pena, sofre, nossa. né? E assim, Carla, seria tão bonito, né? Se a gente tivesse conseguido brasileirar essa coisa e fazer um Papai Noel de Baiana, de experimento, não tem nada a ver. Agora, vivendo lá esses 17 anos, eu entendo o que é essa imagem que a gente quer passar do Natal aqui, mas que não tem a gente. Nossa, aqui no Brasil é calor, é praia, é areia, gente. O Papai Noel vai vestir de outro jeito, né? Bota uma regatinha. Nossa, Papai Noel de férias, né? Na Lapônia, sabe? Aqui no Brasil, assim, é super curtinho, assim. Se falasse pra gente pra cá se vestir de Papai Noel no Brasil, eu quero não.
Niente fatto. É, coitado. Não, pior que é mesmo, né? Então, a gente começa, porque tu vê aquilo tudo, que cai a neve, tu vê nos filmes. A gente cresceu com os filmes do Macaulay Culkin, né? O Esqueceram de Mim, aquela coisa toda, em neve, não sei o quê. Gente, não tem nada a ver, né? Não é Aqui, nosso, não é nosso, não tem a ver bota um com Papai Noel surfista, alguma coisa assim. exatamente, assim, acho que precisava, sabe, começar essa revolução, É, tentar é, porque, nossa, seria muito mais legal. Teria muito mais a ver com a aham. gente, né? Sim, totalmente, totalmente. Eu sou super de acordo, assim. Mas, claro, quando a gente, por exemplo, é criança, mais jovem, a gente acaba não entendendo. Isso só com o passar do tempo mesmo que a gente acaba, opa, por quê? Né? A gente se toca a respeito disso, desse porquê. E também uma curiosidade é que, na verdade, o Papai Noel, né, o Babbo Natale, ele é roxo, tem essas cores por conta da Coca-Cola, né? Foi a Coca-Cola que vestiu ele, né? Claro. Uhum. A gente podia, tu falasse das Havaianas, a gente podia falar, né? A Havaianas podia se ligar e fazer e também meio que vestir, né? Fazer um Papai Noel aí brasileiro Pra fazer ou sul-americano. concorrência com a Coca-Cola. É, exatamente. Bota concorrência, bota um verde e amarelo aí que já vai dar tudo certo. Não é Sei mesmo? lá, quer deixar vermelho até deixa, mas bota uma sandália de dedo nesse pobre que já tem Isso. aquela barba ali, né? Toda Coitados, né? ainda tem que se vestir, Aham. tem que botar uma almofada, gente, coitado. Isso, gente. Não, é suado, literalmente, né? Literalmente. Ô, Dani, olha só, vamos aproveitar. Alguns os tópicos assim e tal, eu te agradeço, porque, porque é super importante, né? Fica mais rica também a conversa do que eu falando aqui, eu só trazendo. Às vezes algumas pessoas perguntam, mas alguém que vive isso, né, praticamente todos os anos, né? Eu já passei o período, passei um período lá, a gente vê já alguma diferença, é de encher os olhos realmente. Aqueles mercatini, eles são maravilhosos, né? Quem gosta de uma muamba, eu digo assim, quem gosta de uma muambinha, de comprar coisa badulac, é um prato cheio, né? Os E, mercadinhos são ótimos. e assim, né? Porque quando que eles começam? Esses, para quem tá acompanhando ou vai acompanhar depois aí, o que seriam esses mercatini di Natale? Né, traduzindo para o nosso português brasileiro aqui. Uhum. É um tipo de uma feirinha, né? Uma feirinha que tem nas praças principais de algumas cidades, principalmente no norte. Eu não sei te dizer se no sul isso acontece. Infelizmente é uma informação que eu vou ficar te devendo, mas no norte tem muito, porque ela tem bastante influência alemã também, né? Então, principalmente na região do Trentino Alto Adige, Friuli e Vêneto, elas têm muito. Aí depois a gente passa a fronteira com a Áustria, a Alemanha. Então é uma tradição muito grande dessas feirinhas. E, em geral, nessas feirinhas, o que acontece? Tem dois tipos, assim. As mais importantes, as mais conhecidas, são aquelas que vendem artesanato. Então, realmente, são pessoas que passam o ano todo fazendo coisinhas de artesanato. E aí tem de tudo que tu puder imaginar, né? Presentinhos, velhinhas, decorações de Natal. Então, o pessoal já vai ali para comprar aquela decoração diferente, feita de madeirinha, feita de tecido e tal. E várias outras coisas. E presentes também, né? Então, coisas que, de repente, não são decoração de Natal, mas são presentinhos, lembrancinhas. Tem de tudo. Tem chá, tem licor, tem, enfim, uma infinidade de coisas. Biscoitinho, aquelas coisinhas assim, né? Gastronomia é um negócio, né? E assim, a coisa mais legal que eu adoro, eu vou nessas feiras para isso, é comer, porque eles têm várias, tem a parte dos banquetinhos que vendem coisas e tem as outras que vendem comida. Então a gente vai para comer, na verdade. E a bebida típica, qual que é? O quentão. É muito engraçado. Pois que é o nome do quentão lá, ô Dani, que é o vin brulé. Vin brulé. Isso, o vin brulé. E qual eu ia perguntar isso, que ele é igual, na verdade, tem os mesmos ingredientes, né? Basicamente igual. Aí, um pouquinho, assim, especiato, que a gente fala com espécies, né? Então, com cravo, algum álcool a mais, né? Como a gente aqui põe uma coisa lá também, eles colocam a mais. E é o único, e assim, e o louco é isso, é que é o único jeito de tu realmente poder parar naqueles lugares ali para ficar batendo perna. Tem que te aquecer, porque tá muito frio, né? Então, o mercatini, ele é
se tu pensar que, por exemplo, ali na Itália, às 4h, 4h30, nesse período já tá escuro, como se fosse meia-noite. Né? Então, as pessoas, é noite, é frio, tu quer bater perna, tu quer passear, e aí tu tem Vai que passear. Então, e a comida é na rua, sabe? A gente come mesmo na rua, assim. Tá? Em qualquer lugar e comendo por ele mesmo. Essa é uma das diferenças muito interessantes. Eu acredito que pra gente, que aqui no Brasil a gente vai num lugar, a gente meio que fica... Meio não, né? Tem um barzinho, tem alguma coisa, a gente vai com os amigos, consumindo ou não consumindo, tu senta, tu entra, né? Tem essa diferença desse hábito, eu digo assim, na Itália. Tu fores entrar, tu vai sentar nos lugares que tem para sentar também, né? Tu vai ter que consumir, né? Não tá consumindo, tchau, né? Não tem isso, né? E é bastante interessante essa coisa de explorar a rua mesmo, né? O espaço aberto. Ciao Adroaldo, tutto a posto? Aí, se desse para botar 3, eu já chamava Adroaldo aqui também, ó. Mas a gente troca. Não escapa ele, não escapa. Né? Mas é isso que é interessante, né, Dani? Uma diferença bacana é explorar o espaço. Cara, uma coisa que eu sempre comentei, assim, é que lá na Itália, não só no Natal, mas um dos hábitos que as pessoas têm de bares, principalmente bares, restaurante, claro que não, porque tem as mesas, mas em bares as pessoas ficam em pé. Tem muito esse costume de ter pouquíssimos lugares para sentar e as pessoas ficam em pé. Então, para bater papo mesmo, né? Daí, então, tem aquela mesinha de apoio, onde tu vai botar o copo, onde de repente vai botar um petisco. A gente sabe que lá os aperitivi, tu compra qualquer bebida alcoólica, a partir das 5h eles te trazem uma coisinha para tu comer, né? E esse hábito, na verdade, ele é para tu beber mais, porque daí tu não vai cair, não vai ficar bêbado, não vai ficar com fome. É a favor do dono do bar, não pensem que é presente para ninguém. Exato, Mas exato, uma batatinha, uma coisinha, sempre tem, né? Tem. Então, assim, quando chega o Natal, as pessoas realmente já estão dentro de casa há mais tempo, né? Já estão mais fechadas, tá frio. Então, esses mercatini é aquela hora que a gente sai pra bater perna e ficar na rua, que é mesmo ficar ali, comendo uma coisinha, tomando um vinhozinho, batendo um papo. E aí tem um vinho quente para poder se aquecer e tal. Então, é um momento também de confraternização, assim, sabe? De realmente passar um tempo juntos. Dani, e quando que começam os preparativos? Aqui, claro, esse ano foi um ano totalmente atípico, acredito que está sendo no mundo todo, né? Mas assim, quando que começam as decorações, os preparativos, a montagem desses mercatini lá na Itália? Ao menos na região onde tu mora. É meio em cima da hora, assim, sabe? A gente aqui já começa meio que se preparar bastante tempo antes, né? Lá não, a gente não percebe a chegada do Natal até, em geral, início mesmo de dezembro, assim. Então não é aquela coisa que, tem lá, fica, nas cidades eles ficam uma semana, 15 dias, cada cidade tem a sua programação, né? Então fica aquele tempo, aquelas 2 semanas e troca, aí tem outra cidade. Mas depende muito da região. Tem regiões que duram mais tempo, tem região que dura menos tempo. E uma outra coisa que influencia... Então, assim, para responder a tua pergunta, em geral é no mês de dezembro. Tá? No mês de dezembro. Então, terminou o Natal, terminou o mercatini, em geral é bem, assim, um tempo restrito. A preparação, assim, esses mercatini, eles são realmente muito estruturados, sabe? Eles são muito estruturados. Tem que imaginar que essas pessoas estão no frio com as mercadorias delas. Então, assim, são casinhas mesmo, né? Que aí quando fecha, tranca a porta e vai embora para voltar no dia seguinte. A parte da comida também é tudo muito estruturado. Eles, em geral, têm a cozinha, tem forno, tem tudo. Então, assim, é realmente uma estrutura muito, muito ampla e muito... nos mínimos detalhes, assim. A decoração, em geral, é bem grande. Tem bastante árvores enormes, assim. Mas o período de tempo é curto mesmo. A gente começa a perceber, assim, no finalzinho de novembro. Acho que lá pelo dia, tipo, um mês antes, lá pelo dia 25. Então, um mês, mais ou menos. Em alguns lugares eles começam mesmo dia 1º de dezembro, assim. Então, fica só aqueles 5 dias, digamos assim. Claro. E, Dani, até o Adroaldo perguntou do San Nicolò, né? O San Nicolò é San Nicolò. Que é o São Nicolau, na verdade, né? San Nicolò.
Tem alguma diferença? Claro, já falaste que o Papai Noel também ele se veste de vermelho e branco no mundo todo, né, gente? Não vou dizer o mundo todo porque tem. Aí a gente está exagerando, mas vamos botar 90% do mundo, né? É o Papai Noel como a gente vê, né? Mas tem alguma diferença em relação, assim, à questão, né, até da religiosidade também, a Itália, por ser um país que digamos assim, é o top of mind, assim, né, do catolicismo também, né, dessa questão cristã. Então, é uma tradição cristã. Como é que tu vês, assim, dentro da tua perspectiva, claro, né, essa questão do San Nicolò, um Babbo Natale lá, como é que é visto no geral, assim, como as pessoas encaram isso? Olha, a coisa mais interessante é que, na verdade, o Papai Noel não, assim, vou tentar voltar atrás. Em cada região é alguém diferente que traz os presentes. Então, não é sempre o Papai Noel que traz presente. Tem alguns lugares que até é o Papai Noel, mas, em geral, não é o Papai Noel que traz presentes. Então, o Natal, ele é festejado como uma festa religiosa mesmo. Então, as pessoas, o que fazem pro Natal? Elas montam o presépio. Tem uma tradição muito grande na Itália de presépios. Ali em Verona, por exemplo, na Arena, tem uma exposição de presépios, que é assim, tem milhares deles. Várias pessoas têm jardins enormes, assim, o passatempo de várias pessoas mais velhas é construir esses presépios e cada ano eles vão colocando um pedacinho, um personagem a mais. Então, eles montam um jardim na frente de casa, esses presépios enormes, todos assim, com roda d'água, sabe? Meio não, eletrificados, não sei como é, com máquinas. Assim, sim. Então, assim, tem muito, muito, muito essa tradição do presépio. E então quem traz o presente não é o Papai Noel. O Natal, ele é feito mesmo para festejar o nascimento do Menino Jesus. A tradição é que naquela noite do dia 25, do dia 24, se faz o Natal no dia 24. Em geral é a ceia de Natal que se passa com a família. Não é o almoço do dia 25. E naquela noite ali, então, as crianças colocam no presépio o Menino Jesus, que é o único personagem que falta, né? Em toda essa... Claro. Então é muito mais isso, assim. E quem traz o presente depende da região. Por exemplo, em Verona, quem traz o presente é Santa Luzia. Santa Lucia, isso, Santa Luzia, Que é dia 13 de dezembro. De maio. Então, assim, não, dezembro é maio. Toda aquela emoção do presente, toda a espera das crianças é no dia 13. Então, dia 12, eles dizem que é a noite mais comprida do ano, porque as crianças elas preparam os pratinhos com a comida pro asino, pro burrinho que ajuda ela a chegar até ali, pro Cataldo, que é o senhor que ajuda ela porque ela é cega, e para ela. E então aí, né, no dia seguinte eles acordam e aí o Asinello comeu a cenoura, o Cataldo tomou a cachaça e ela pegou o que a gente deixa para ela. E daí ela deixa os presentes. Então, essa é a grande tradição dos presentes em Verona. No Natal, depois ninguém ganha mais presente. É bem lembrado, bem lembrado. Tem outros lugares que, na verdade, então, não é ela. É o San Nicolò, que é... Adro, que dia que é o San Nicolò? Nem me lembro, acho que não é o dia 25. Vamos ver. Não, deixa eu fazer uma busca rápida aqui enquanto isso, que eu também não sou expert do San Nicolò. O Adro perguntou da Befana, já vamos falar da Befana. A Befana, ela já está aqui para a gente falar. Tem outros lugares. Estou procurando aqui a lista do San Nicolò. Isso, a Befana. Eu ia te perguntar, até está anotado aqui, do Dolce Carbone também. Tem a tradição, né? Para as crianças que foram travessas durante o ano, eles deixam nas calzine, né, nas meias, como se fosse assim, uma tradição, claro, bem... Provavelmente as coisas hoje em dia são, né... Mas, enfim, deixa o carbone. E o dolce, a tradição mesmo, tradicional, vamos dizer, era isso, né? O dolce e o carbone. Para as crianças que se comportaram, dolce, né? E para as que não se comportaram, seria o carbone que iam deixar, né? Carvão. Daí, claro que lá na Itália, por exemplo, tem carvão que é feito de açúcar, né? Então, na verdade, ele é um bloco de açúcar, mas ele é preto, parece um pedaço de carvão. Então, quando tu tá meio assim, que tu quer dar uma bronca na criançada, tu dá o carvão pra ela e fala, tá aqui o teu presente. Tá aqui. Então, assim, em geral, o que as famílias fazem?
acabam tendo o main, assim, o principal, que é no dia 13, pelo menos em Verona, né? E nas outras localidades de acordo com quem é que vai trazer o presente, vai ser naquele dia ali. E no Natal, às vezes dá uma lembrancinha, às vezes dá um doce, às vezes dá... Para Santa Lucia, a tradição, na verdade, não iniciou com o presente, com o regalo. Iniciou com uma cesta de doces. Então, o que a Santa Lucia traz, por exemplo, quando a gente não é mais criança, mas é adulto, os pais não dão presente, mas sempre fazem a cestinha com chocolate e balinhas e mandarine. Mandarine, que é esqueci também como é que é. A laranja. É de tangerina, isso, a bergamota, é laranja, mas Como? Mas, o mandarino tem que ter. Esse no cestinho não pode faltar. Então, é o básico. E, claro, as crianças daí iniciaram essa tradição de dar os presentes também naquele dia, né? Já que ela vem trazer os doces, ela traz também esse presente principal. E no Natal, às vezes, aí, então, eles dão outras coisas, uma lembrancinha, enfim, só para não passar em branco. Mas o presente mesmo vai pegar dia 13. Só para a gente ver aqui, eu procurei aqui do San Nicolò, la notte più bella per i bambini, la notte tra il 5 e il 6 dicembre. Ok? È una notte di attesa e trepidazione per tutti i bambini di Trieste. No Trieste, por exemplo, no Friuli, si aspetta infatti l'arrivo di San Nicolò, então da noite de 5 para 6 de dezembro. Então, realmente tem esse câmbio, tem essa diferença, né? De uma região para outra. Isso é super bacana, super interessante. Eu me lembro que em 2015, eu acho, nós fizemos um desfile. Não sei se estava aqui no Brasil, Dani, eu não me recordo. Talvez então, sim. Eu acho que eu tava ainda, tava. Não, eu acho que tava, né? Eu fui naquele Foi bem em 2015, 14, 15 por aí, né? Mas foi feito um desfile de Natal, foi muito bacana. E a nossa escola, né, a ISU, que ainda era diplomata, a gente participou e foi o Natal nos países. Então a gente fez, aí bem lembrado isso, da questão da Santa Lucia, que nós fizemos, né, o Natal, claro, como se fosse nos Estados Unidos, na Alemanha e na Itália. Então, claro, era o desfile, então foi essa representação. E nós trouxemos essa questão da Santa Lucia, o destaque foi para essa tradição da Santa Lucia, né? Foi bem bacana, bem lembrado mesmo, assim, o que tu trouxeste. E interessante saber que como é diverso realmente do que a gente está habituado aqui, né? Porque aqui nós falamos, é uma data, acaba se tornando uma data super comercial, né? Fala-se do Papai Noel, fala-se pouco de outras questões, claro que isso vai depender de família, vai depender de N situações, né? Mas lá por ter essa diferença já de uma região para outra, e sendo um país pequeno, né? Se a gente comparar com o Brasil, né? É tão rico, né? É tão rico ao mesmo tempo também de a gente saber que tem toda essas culturas todas, né? E sem contar que no Sul, com certeza, o Sul italiano, que aí não é tão conhecido nosso, assim, né, digo, mas tem outras tradições que também valeriam a pena de saber, de a gente comentar, né? De com saber certeza, como... Tem coisas diferentes ainda lá, né? Em relação a influência, como eu falei, muito ligada à Áustria, Alemanha, para algumas atividades, e o Sul já tem uma outra influência completamente diferente. Então, provavelmente, algumas coisas mudam mesmo. Mudam, E o Dani, deixa eu te fazer uma pergunta, até entrou agora o Fernando Coppetti, o Toshiro aí, eu me lembrei dele, é o nosso tocador, o nosso tocador de campanello agora também, mas um dos novos tocadores do campanello aqui de Uruçanga. Sabia disso? Sabia. Tá bom. Mas, e eu me lembrei, claro, por conta da padroeira aqui da cidade também, mas né, Imaculada Conceição, que também na Itália, né, ela é celebrada também, e eu não sei se em todas as regiões onde tu moras, mas tem, no dia 8 de dezembro, muitos têm esse costume de montar o presépio, fazer a decoração no dia 8 de dezembro, né, que é o dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, onde eu acredito que seja praticamente no norte todo italiano, eu creio, essa... É nacional, na verdade. É nacional, isso, é nacional, não só. E, então, assim, e realmente se para tudo, Dani, né? Isso, por conta disso, pelo fato de ser o feriado nacional, é aquele momento no qual as famílias acabam se reunindo também para fazer isso, né? Principalmente quem tem criança, que daí é aquele dia que tu tá em casa, se cai numa terça ainda se faz ponte, né? Daí tem mais tempo. E
qual o pessoal realmente começa a organizar essa decoração, dar toda essa ênfase. E aí, se a gente voltar para a questão do Mercatini, eu vou te dizer o seguinte, em Verona, por exemplo, que Verona, quem traz o presente é a Santa Lucia e é dia 13, a gente tem um Mercatini que é antes daquela semana ali, que é para poder comprar os presentes de Santa Luzia, né? Então, ele tem aquele de Natal, que vai ser a semana seguinte e tal, mas a gente tem 3 praças em Verona onde tem Mercatini. Então, tem o de Santa Luzia, que é na Piazza Brau, onde tem a arena, e depois tem outros 2 que são dentro da Torre de Lamberti, uma praça menor, que daí ali são esses, em geral, austríaco, é um mercado austríaco que vem, e o outro é um de Verona também, mas são mais ligados àquilo que eu falei da tradição, assim, de vender artesanato, comida e tal. Esse de Santa Luzia, no início falar assim, badulac, não sei se foi badulac a palavra que tu... Falei badulac, badulac, Esse da Santa Luzia é bem badulac, assim. Tem badulac, dá para fazer a festa. Legal. Ô Dani, deixa eu aproveitar e quem tá acompanhando vai ver depois, até depois eu vou trazer os melhores momentos aí da conversa. Mas a Dani falou uma expressão, ela aportuguesou já, vou dizer assim, mas é o fare il ponte, né? Fare il ponte no italiano, que é o nosso emendar. Quando tem um feriado, a gente tem isso aqui no Brasil, a gente faz muito, né? Tem um feriado na terça, a gente emenda a segunda. Então esse fare il ponte é o emendar. Quando a gente emenda, faz uma ligação aí daquela enroladinha, que é bom também. No mundo todo sempre tem um jeitinho ou outro, sempre se faz, né? Para se aproveitar um pouco. Então, aproveita, não. E falando em domingo, coisa assim, ô Dani, que é uma coisa que eu acho muito bacana, interessante, e eu vou te perguntar em relação ao Natal. Em relação ao horário de comércio, por exemplo, eu acho super bacana, já o horário normal, tá? Lá, pelo menos nas regiões lá onde era em Verona, né? Foi assim, em Udine também. Na segunda-feira, não todos, claro, mas a maioria do comércio, eles são fechados, né? O comércio é fechado e nos outros dias, inclusive domingo aí até fica perto, né? Eu adoro esse horário, eu acho super válido. E é um horário que tu abre mais tarde e fecha, abre mais tarde e fecha mais tarde, né? É assim, ó, é incrível. É uma coisa realmente incrível. Porque o Brasil acorda muito cedo. O Brasil acorda demais. muito cedo. Na Itália não existe isso, sabe? De alguém chegar na tua casa para trabalhar, para não sei, arrumar um encanamento às 7 da manhã. Não existe. 7 da manhã. Meu Deus, não tem, né? A Itália começa a funcionar às 8h30 da manhã. Não sei te dizer por quê, mas assim, começa com calma. E realmente cada setor, na verdade, tem o seu horário, né? Não é assim geral para todo mundo. Então, o comércio, as lojas são assim, para favorecer as pessoas que trabalham em fábricas, por exemplo, que tem horário de indústrias ou coisa assim, eles abrem, as lojas ficam abertas sábado e domingo. E na segunda-feira fecha. No domingo, em geral, não fica aberto de manhã, mas abre naquele finalzinho da tarde, né? O sábado é horário normal, mas aí tu tem sempre esse horário, né? E a segunda-feira as lojas são fechadas. E os horários, como tu falaste bem, são diferentes, são mais tarde. Então, em geral, é 9, 1 e depois 3h30, 4 até as 7, 7h30. Tem o horário da sesta, que eu não consegui me adaptar, assim, sabe? Eu tive muita dificuldade, porque às vezes precisa de alguma coisa. Não, da 1 hora até as 3 tá tudo fechado. Eu brinco que até restaurante da 1 até as 3. É interessante. Eu acho muito bacana isso. É um outro ritmo, mas eu sou meio que uma defensora, assim, poderia ser trazido para cá, sabe? Porque tem coisa... quem é que vai numa loja às 8h30 da manhã, por exemplo? É um ou outro, tu podes ir, né? É raro. Em compensação, quando chega no final do expediente, ali perto das 6 horas, às vezes enche porque as pessoas estão correndo porque precisam, uma lembrança, ou tem uma coisa ou outra, né? Eu realmente acho... Eu acho assim que poderia ser feita uma campanha. Vamos copiar esse horário. Campanha da Havaiana, vamos fazer essa campanha. Isso, campanha da Havaiana, já vamos incitar várias ações, assim, ó. Eu acho super válido. A gente tem que... Né? É porque realmente, quando que é uma coisa que funciona,
a gente poderia, né, o pessoal do comércio, eu não sei quem trabalha com comércio, às vezes, né, ou como funcionário, ou como o proprietário, mas às vezes tu analisa, realmente tem momentos que não tem ninguém, né, e assim, o que vale a pena, né, não sei, mas tudo bem, é tradição, é cultura nossa, mas... assim, é um hábito, né? Se a gente for falar isso, eu acho, para alguém aqui, como falaste, proprietários ou quem, parece assim um sacrilégio, né? Porque a gente tem uma coisa que sempre foi assim. Mas na verdade tem uma motivação, né? Tem um motivo para tu fazer diferente, que é tu realmente dar espaço para o consumidor. Porque senão tu fica meio fora daquele horário, né? O consumidor que não é do comércio, que é de outros setores, né? Ele não vai estar podendo vir no teu negócio, na tua empresa, no teu comércio, porque tu faz o mesmo horário da empresa dele. Então, se tu facilitar a vida das pessoas, poderia ser, enfim, uma observação, assim como, por exemplo, eu sempre falei, meu pai diz, eu acho interessante essa colocação que ele faz, mas loja de material de construção, como eu falei, o pessoal aqui começa a bater no muro às 8 da manhã. E aí o encanador tem que esperar até às 8 para abrir a loja de material de construção. Então, se a loja de material de construção abrisse às 7, talvez facilitava, porque daí ele pode comprar a coisa dele antes, entendeu? Sim. Então, tem que ver conforme o cliente, né? Analisar o setor, né? Qual é a demanda daquele setor ali. E o horário de Natal lá, realmente, eles não fazem, porque o horário já é esse, entendeu? Então, já é especial, já é diferenciado, né? Como já tem que estar diferenciado, então não é prolongado, além da conta, assim. Não tem. É interessante, algo para se ver também, ó. Algumas vantagens também, né, em relação a isso, né? Se houvesse uma mudança, né, no horário, alguma adaptação, um teste, de repente fica pro teste, uma sugestão, gente, um teste para se fazer, né? Quem sabe? Às vezes funciona, às vezes não se sabe. Ô, Dani, e a Befana, só voltando, passou o Natal, vamos pegando, depois a gente vai falar de comida também, alguns doces aí, né, nada de Natal, algumas comidinhas, né, sim, um troppo buono. Então, montamos o presépio, fizemos a celebração, algumas crianças falando nos presentes, vão lá no dia da Santa Lucia, outros vão ser lá no dia 5, 6, lá pelo San Nicolò, depois vai ter o 24, enfim, dependendo, tem essa diferença de um local para o outro. E chega lá que a gente tem aqui no Brasil, que é o Dia de Reis, dia 6 de janeiro, que lá a gente tem um outro nome, né? Que é a gente fala que isso, exatamente. E qual é a diferença do nosso dia de Reis? Porque aqui o Dia de Reis, eu acho que até fica meio apagadinho, o pessoal ficou meio assim, dia de desmanchar presépio. Mas tem os Reis Magos, o Dia dos Reis Magos, que eles vêm trazendo incenso, mirra e ouro, né? Para o menino Jesus, os presentes, aquela coisa toda. Como é que funciona, assim? Qual é uma tradição? Tem alguma diferença só no nome? Como é que se dá? Na verdade, o que acontece com a Epifania é que a gente diz l'Epifania tutte le feste porta via. Quando chega o dia 6 de janeiro, acabou, recomeça o ano. A gente lá não tem essa sensação de início do ano novo, como a gente tem aqui, sabe? De fazer as promessas, sabe? Esse ano eu vou para academia. O final do ano não tem absolutamente essa função. Claro, alguém até pensa nisso, porque, enfim, tu tá trocando número. Mas, na verdade, ele não tem esse sentimento, a gente não tem de estar começando alguma coisa de novo. Porque, na verdade, a gente está no meio do ano. As férias lá são no verão, né? Então, a gente relaxa, a gente faz todas essas promessas de pré-academia em agosto. Porque o nosso início do ano, na verdade, quando a gente tem que recomeçar tudo, assim, é setembro. Né? Porque a gente passa de agosto, em geral, de férias. Então, depois do Ferragosto, né? Que começa o ano, realmente, ano letivo, ano novo, aquela coisa errada toda, né? Assim, enfim, a gente tem um jeito de pensar diferente, porque a gente ficou aquele período do verão realmente descansando, relaxando. É a mesma coisa que acontece com a gente aqui, só que é deslocado de 6 meses, né? Então, assim, no final do ano, o Réveillon, até por a gente ter que passar dentro de casa, né? A gente não tá fazendo festa na rua, ele é um jantar com os amigos, ele é os fogos de artifício,
mas a gente não tá fazendo aquele festão que a gente está fazendo aqui, né? Ele é muito mais parecido com o nosso Natal e com enfim, um jantar normal. Então, essa parte da Epifania, ela é para as pessoas essa sensação de dizer assim, tá, eu vou parar dia 23 de dezembro, as escolas param, elas têm aula até o dia 23, então eu vou parar do dia 24 ao dia 6. Vai ser assim, as férias de inverno, vai ser... Sim. Só para a Dani Caia, gente, é a bateria dela, tá? Caso a Dani caia, não tem problema, mas que bom que deu certo ainda, né? Ô Dani, e deixa eu aproveitar então, e a Settimana Bianca, que tem a cosiddetta Settimana Bianca, assim, o pessoal vai esquiar e tudo mais, assim, é bem falado, realmente planejado, aquela semana de férias. É aquela semana, assim, das férias de inverno, que daí em geral vão ser lá em janeiro, né? Que a gente espera cair mais neve, em geral em dezembro não caiu tanto ainda, então lá em janeiro e fevereiro a gente vai organizar a Settimana Bianca, que em geral é aquela semana que tu passa de férias, Settimana Bianca porque vai pra neve, né? Tem muita tradição de esquiar, então é aquela semana na qual as pessoas compram o ski pass, que é realmente o passe para as vias de esqui, que custa um olho da cara, enfim, é uma semana... Eu ia perguntar, já fosse esquiar? Já fosse? Não, que eu não sei esquiar. Não sei esquiar, não. Eu faço um esporte muito interessante para se fazer nas montanhas, que é biking. Legal. Biking. Sim. Biking, nas montanhas sempre tem essa pista de esqui, toda a parafernália para subir, e tem uma baita. A baita é a casinha que tem o bar. Então eu faço biking, porque eu fico sentada no bar enquanto o resto do pessoal esquia, porque eu não sei esquiar. Eu já ouvi mesmo essa expressão, eu já ouvi mesmo. E que legal, né? Que a gente fala assim, vai pra montanha, não sei o quê, é como o nosso ir pra praia, né? Basicamente. É tipo, ou vai pra um... Eu digo nem em sítio, mas assim, é a casa na montanha e a nossa casa da praia, que basicamente, uma coisa assim, né? Geralmente tem muitas pessoas que acabam tendo casa de montanha, né? Eu acho muito, muito legal isso, né? Claro, diverso, diferente realmente do que a gente tem. Deixa eu fazer, onde tu mora, Dani? Neva muito? Não, porque eu moro numa região praticamente no nível do mar, muito baixa, e onde termina a Pianura Padana, e aqui começam os pré-alpes, que são muito baixinhos, né? A gente aqui chega a uns 600, 800, 1000 metros, mas é onde assim, bate o vento e acaba não e até mesmo por isso, claro, né? Até mesmo, mas esse ano está sendo atípico até para isso, né? Meu Deus, né? É tudo, né? E a questão também, claro, porque se nevasse seria prejudicial também até para os vinhedos, né? Ali, imagino assim que seria bem complicado, né? No inverno, na verdade, eles estão de repouso, então poderia estar tranquilamente. Assim, tem regiões onde neva mais, mesmo onde tem vinhedo. Mas a minha região, infelizmente, neva pouco. Porque é gostoso também, né? Claro que eu acho que quem mora assim, tem neve todo dia, acaba sendo chato, porque, meu Deus, tem que limpar todo dia, porque depois que sai a neve, vem uma sujeirada, né? É igual a chuva, aquela coisa toda, porque não é uma aguinha limpa, pura, né? Tem barro, tem lama, tem tudo, né? Tem terra, enfim, né? Essa coisa toda, assim. Mas tem essa magia, né? Tem essa coisa... É lindo, é lindo. É lindo ver caindo, aqueles floquinhos, assim, né? É muito bonito, de verdade. Ô, Dani, agora, dessa parte de Natal, vamos aproveitar a tua bateria, né? Vamos falar das comidas aí. Até na semana passada, eu fiz alguns posts, assim, falando pessoal do panetone, tem o chocotone e tal, essas coisas assim, né? Falei alguma coisinha tal, de algumas diferenças. Até eu vou pegar aqui só para eu falar. E assim, tem algumas receitas, né? Claro, tem as lendas, mas não são as histórias que tem por trás, né? De tudo isso. O panetone que a gente acaba, é o pane do Tony, né? O pane de Tony, que foi o Tony, que tem essas histórias todas, não sei o que, papapá. Aí tem a colomba é da Páscoa, né? Mas também é um parecido, é tudo uns panetone, a gente costuma dizer, é tudo panetone, mas o panetone em formato diferente, né? Porque é tudo meio parecidinho, né? A diferença substancial tá no Pandoro e no panetone, né?
Isso, exato. E o Pandoro, né? Que eu acho, ele é lindo, o Pandoro, né? Até o formato, né? O formato ali da estrela, aquela coisa toda. Na tua região, um doce assim típico, uma comida típica, vou falar por região porque a Itália é toda, né? Cada região tem uma gastronomia diferente também. Então, ali no, na região de Verona, ali no Vêneto, assim, o que que tu destacaria de comida de Natal, assim, alguma gastronomia típica, comida ou bebida? Tu já falaste do vin brulé também, né? O nosso, tipo, o nosso quentão aqui. Mas o que que daria para falar a respeito de lá? Ai, Carla, me pegasse, porque eu não sei É, exatamente assim, é qual muito que é. gastronômica. Eu não sei se existe alguma coisa que tem que comer no Natal, assim, sabe? A gente Aham. faz muito pasticcio. No Natal sempre tem pasticcio, que é a lasanha, né? Que a gente, Uhum. como lasanha é o pasticcio. O arrosto, Aham. daí é essa carne assada no forno, né? Sim. E realmente o doce principal, esse não pode faltar, é o Pandoro com a crema mascarpone. E Uhum. daí tem que fazer essa crema, né? Que é uma gordurosa, assim, sabe? De mascarpone, com bastante açúcar, ovo, um negócio assim, Ai, estrepitoso. meu Deus. E, Treposo. e essa tem que ter, essa tem que ter. Mas em geral Aham. também a tradição do primo, secondo, dolce, fruta, o que que acontece? Que vai ter dois primos, dois secondo, dois doces. Então se come Si assim, a gente mangia fica na tanto. mesa para jantar, enfim, 7, 8 horas e é 1 da manhã a gente está comendo ainda, né? Então Uhum. é, É uma loucura. come bastante. E Eu acho que o pasticcio é uma coisa assim mais tradicional, mas realmente não não vai tem muito da assim, é porque é tudo, família. né? O que eu É, vejo, assim, né? Eu passando lá nas famílias, eu vejo que a família tem aquela coisa de dizer, todo ano a gente come a mesma coisa. E em geral era tem pastel. um negócio. Aham. Eu tenho certeza que tem coisa típica, mas me Sim, pegasse tem nessa. muitos. É. Não, mas não tem. É porque assim, tem muita coisa, tem muita comida, né? Tem muita coisa diferente se a gente for ver, né? E deixa eu te perguntar, até assim, eu tenho uma. Até eu coloquei que o Pandoro, que é o Pandoro, ele tem origem em Verona, nasceu em Verona, ali por Verona mesmo, o Pandoro, né? Sim, Até pelo Domenico Melegatti. Enfim, exato. aí ele teve uma inspiração ali e tal, aí depois. Eu também não entendo muito, eu não sou muito coca, não, gente, né? Não sou meu negócio. Più mangio, né? Mangio, então, o negócio é o seguinte. Mas aí eu sei que tem. Aí ele tem todo um negócio, né? Que ele tirou do forno, fez aquela coisa arada toda, né? Ficou E, enfim, diferente e tal. Em ficou geral, essas coisas que diferente. acontecem ali na economia italiana tem muito Dá. disso. Que tu tinha que fazer uma coisa e daí aconteceu diferente Uhum. e aquilo ficou super legal e daí tu leva pra O frente aquela pão, coisa. né? Ali Isso. na rua Portori Borsari de Verona, que eu faço assim, Aham. se soubesse onde é que é, ali Aham, sim. Mas eu não, tem mas eu tô lembrada, eu tô ligada. Aham, serve, vai na sim. direção da Porta Borsari, tem aquela rua, Aham. lá no final tem essa porta, e ali tem um prédio, que realmente era o prédio do Melegatti, onde tem Ah, legal. a balaustra com essa forma do Pandoro, que era onde, Uhum. assim, no início de tudo ali era o prédio dele, era bem no centro de Verona, né? Então tem essa Aham. Sim. curiosidade que a gente não olha, porque a gente passa olhando a vitrine, a gente nunca olha pra cima. Passa, porque isso, porque acaba sendo normal, né? Dali, tá aqui, ok, deu, né? Mas para os outros, mas para o mundo, né? E É, assim, deixa eu te perguntar. Claro, o panetone, o pandoro, eles, se a gente for procurar, claro, estou perguntando porque tem gente com certeza que não sabe, nunca foi, mas tem o ano todo para comprar ou somente no período de Natal? só no período Só do no Natal. Natal. Período do Natal. Uhum. Uma colomba tu só vai achar na Páscoa. Uhum. Só na Elas Páscoa, Colombo. são muito stagionali, elas são muito de Aham, temporada as coisas, então tem. Aí depois do Natal sim. tem que estar na promoção, daí pode comprar bem baratinho. Claro, compra barato. E realmente tem muitas marcas, tem muitas, né, que tem as mais famosas, tá, tipo dos Motta, né, que são, enfim, tem de tudo, né, enfim, compras,
2 euros, 3 euros, 5 euros, não sei como tá esse ano lá de preço, eu digo assim, mas enfim, tu compra desde um mais assim, mais um mais assado, tem, vários tamanhos, eles fazem também uns bem assim, sabe, só pra, tipo, é uma tradição, né, nas empresas, nas festas, né, é uma tradição tu dar de presente o Pandoro, então é sempre uma caixinha bonitinha, ou o panetone. Então tem, tem a guerra, né? É uma guerra. Quem gosta de panetone e quem gosta de Pandoro. Assim, existem 2 tipos de pessoas no mundo: quem gosta de panetone e quem gosta de. E tu, Dani, tu preferisci Pandoro ou panetone? Pandoro. Pandoro, davvero? A fruta cristalizada. Não gosta? Ah, então tu era da turma da. Porque eu sou do panetone. Assim, Carla, mais uma campanha, se tu quiser. Tá. Eu faria o panetone sem a fruta cristalizada, entendeu? Não ajudo nessa, eu não vou ajudar nessa. Que as frutinhas que dão o tchan. Essa tu vai. A gente, a do comércio, tudo bem. A do comércio, qual era a outra campanha? A da Havaianas com Papai Noel. Não, a do Pandoro eu te abandono, na do panetone. Essa é bem. Mas eu ainda vou fazer essa campanha. Panetone, porque a massa é diferente do panetone do Pandoro, ela é bem diferente da outra. E a massa do panetone é assim, bem gostosa, mas tem a frutinha que não rola. Que não vai dar, né? Eu já gosto da frutinha ali, daquela, meu Deus, a frutinha cristalizada, é muito bom. Não, mas assim, eu fiz uma enquete na semana passada, e assim, ó, 80% não curte a fruta cristalizada. Então, a maioria das pessoas não gostam. Tá. Aí, claro, eu não botei o Pandoro, eu botei entre um chocotone e um panetone. Então, todo mundo assim, ó, eu botei entre os 2. Chocolate, né? Brasileiro é muito chocolate, assim, né? Porque não gostam da frutinha, que todo mundo porque eu não gosto da uveta, eu não gosto da fruta cristalizada, enfim, aquela coisa toda, mas que é bom. Lembrei de uma coisa que tem a tradição de uma família, de a falar de espaguete com uveta. Olha só, a mistura de... eu não sei se era dessa família, mas foi meu primeiro Natal na Itália, que eu passei com essa família. Ai, tu vai ter que comer esse prato, é tradição da nossa família. Espaguete com uveta. Eu acho que foi dali que eu nunca mais comi uveta na minha vida. Ficou traumatizada, né? Imagina. E tinha molho, assim, como é que não? Ele tinha uma calda, sabe? Essa uveta, ela tinha... Então, o espaguete, na verdade, eu não sei se ele estava salgado ou não. Mas aí era o prato do almoço. Não sei, não rolou. Não fechou, não deu. Aí tinha aquela coisa, não, tá bom. Não, quer mais um pouquinho? Não, deixa assim, tô de dieta, né? Fica mais ou menos nisso. Ah, meu Deus, que coisa. Dani, tu falasse das reuniões ali e tal. Amigo secreto, funciona, não funciona? Como é que é? Ali na minha cidade, fui eu que introduzi. Há 15 anos atrás, o amigo secreto. Hoje eles fazem. Pra divertir. Fazem ainda? Fazem ainda. Foi uma coisa que eles curtiram, assim, porque ficou fácil, né? Resolver a história de pra quem dá presente. Mas tudo bem, né? Assim como a gente pode aproveitar coisas deles aqui, eu tive que levar essa coisa pra lá, porque a gente era muito grande, nossos amigos, a gente era umas 30 pessoas. E daí a gente acabou fazendo como o Natal. A gente passa com a família, mas o primeiro do ano passa todo com os amigos. Então a gente queria fazer essa troca de presentes e a gente fez mais perto do final do ano. Depois eles acabaram criando uma tradição quando eu já não estava mais lá, no dia 24, e se encontravam para fazer Não, no dia 24 não, desculpa, no dia 23, para fazer a festa de todo mundo, e aí trocavam os presentes com o amigo secreto. Mas não tem essa tradição. Tem essa coisa de dar lembrancinha, daí tu dá uma lembrancinha para todo mundo e tu recebe lembrancinha de todo mundo. Sim. Mas não tem secreto na empresa ou enfim, onde trabalha, não existe. Não tem essa, não é obrigado, não é uma coisa que meio, que fica tudo meio forçado, né? Tu falasse uma frase agora, eu não lembrei, que tu me corrige ali, é uma coisa assim, Natale con i tuoi e o que con chi vuoi? Capodanno con chi vuoi. Isso. Natale con i tuoi, Capodanno con chi vuoi. Isso. Que quer dizer, né? O Natal com a tua família e o Ano Novo com quem tu quiseres, né? Com os amigos, enfim, se tu quiser passar em casa, não sozinho, que seja. Interessante isso, né? Que é uma coisa bem tradicional, né? Bem, sem queda. Resolve problemas. Tá resolvido. Não tem desculpa também. Não tem outra situação. Então, e deixa eu ver aqui que eu tinha visto algumas diferenças. O do 8 de dezembro, que é super importante, tu destacasse realmente
eu não tinha me tocado disso, que é o dia, né, da Imaculada Conceição, que é uma data super importante no país todo, no caso, né? O período, o Natale. Ah, claro! Olha só! O torrone, Dani. O torrone, tem alguma coisa assim? Porque torrone é típico italiano. Tem direto o torrone, né? Não é só no Natal, né? Tem. Não tem só no Natal. Ele é típico, por exemplo, de Cremona. Cremona, agora esse verão. Lombardia, na Lombardia, que é a terra dos violinos. Mas um outro ponto de Cremona é o torrone. E ele é um doce natalício, sim. É um doce que, em geral, se troca no Natal também. Faz parte desses presentes, faz parte da cestinha de Santa Lucia. Tem o mole, tem o duro, tem o com pistache, enfim, tem várias variáveis, assim, né? Realmente é um mundo. Em Cremona eu conheci um mundo do torrone, assim, é incrível. E é bem que come mais no Natal, mas ele tem sempre. Sim, é um torrone, que é uma das questões, né? Uma das coisas assim que se fala. O pandoro, o panetone, um torrone, né? O pandoro, claro, enfim. Tu já falaste da tua preferência pelo Pandoro, obviamente também tem influência, porque já é de lá, tá tudo lá, então tá em casa, tem que defender, né? Defende a bandeira. E tu vais passar o Natal, então, no Brasil ou na Itália esse ano? Não, o Natal eu vou passar no Brasil, então esse ano vai ser um dos primeiros nesses 17 anos. Natália com i tuoi e Capodanno com chi vuoi. Eu pretendo voltar para a Itália na semana depois do Natal, se eu conseguir. Eu tenho a passagem, então é possível que eu ainda fique por aqui. É possível que, né, dê algum problema? E aproveitando, Dani, só para quem está acompanhando, como é que está a questão da Itália? Não sei se tu sabes também dizer algo, né? A gente, para a questão de viagem, quem vai para a Itália, que me fizeram essa pergunta, né? Quem vai para lá tem que ficar esqueci a palavra agora, mas tipo de quarentena ali, né? Isso. Tem que ficar um tempinho. As fronteiras eu acho que não estão fechadas, mas assim, tu tem que ter uma motivação para ir para lá, né? O turismo não rola. Claro. Assim, não é uma motivação. E nessa semana, assim, até teve o pronunciamento do presidente agora, antes de eu me conectar contigo, mas eu não assisti para não consumir a bateria. E assim, provavelmente o que ele falou é que a partir de amanhã, se alguém tiver visto, me corrige, mas a ideia era que ele fechasse toda a Itália em zona rossa, o que significa que vai estar em lockdown, né, praticamente, de amanhã até o dia 6, até o dia 6, dia 7. Sim. Então, a ideia é, por exemplo, o Luca, meu namorado, ele não vai poder passar, a gente mora a 15 minutos de carro da casa da mãe dele, dos pais dele, mas ele não vai poder passar com os pais, porque é em um outro comune. E então os comunes estão fechados. No Vêneto isso é já oficial, foi o governador da região que fez, então ele fechou. Então a gente não pode nem sair do perímetro da prefeitura, né, para festejar o Natal. A ideia é fechar todo mundo em casa mesmo, para não pagar as consequências em janeiro. Então, com relação à exterior, eu, por exemplo, eu vou poder voltar sendo cidadã italiana, mas hoje a notícia que eu tenho é de obrigatoriedade de quarentena por 10 dias. Certo, chegando lá, tens que fazer e só com uma motivação, né? Tu tens o endereço, tu tens tua casa, enfim, então óbvio, né? Então, para ir até a casa, por exemplo, assim, as últimas notícias, assim, eu não estou escrevendo nada disso porque muda a cada dia, né? Isso. Várias mudanças e restrições, às vezes a mais. Mas, assim, a notícia que eu tinha era de que eu não posso sair do aeroporto e ir para minha casa com meios públicos, chegando do exterior. Eu preciso ir com meios privados, eu não posso pegar um ônibus ou um trem. Então, para não ter contato com outras pessoas, porque, claro, na verdade, evitando. Né, o risco vindo do exterior não é só o vindo do exterior, é a passagem dos aeroportos, enfim, né? A gente está na... Tudo, contato, com vários... Não tem essa de, assim, chegar e achar que vai poder viajar, porque eles não estão recebendo mesmo, a fronteira não está aberta para turismo.
Sim. E a vacina, o Dani? O vacina lá já. Nós vamos começar lá, olha, vamos começar lá dia 27. 27 de dezembro agora já. Uhum. Ah, que bom. Eram as coisas que eu ouvi ontem, né? Teria que ter sido confirmadas pelo Conte. Claro. Não vi, mas assim, a notícia que a gente tinha de que eles iriam iniciar grupos de risco, o primeiro grupo de risco no dia 27. Claro. Uhum. Perfeito. E tem as expectativas para 2021, assim, como é que tu sentes trabalhando lá, morando lá, o que tu diz? Que vai ser a mesma coisa do de 2020. A gente ainda vai passar mais um aninho assim. Pelo menos um meio ano, né, Dani? Até imunizar toda a população, né? Assim, como a gente falou, o ano lá termina em junho, isso, né? Então, isso. É provável que essa imunização de setembro para frente as coisas se normalizem. Mas justamente tendo essas férias no meio, é complicado, porque às vezes nas férias o pessoal larga, foi o que aconteceu esse ano lá, né? Tiveram que dar uma briga, porque a gente estava com o saco cheio de ficar trancado dentro de casa. A gente teve 100 e poucos dias de lockdown mesmo, férreo, né? Sem poder sair de casa. Então, quando chegou o verão, tava todo mundo louco para sair. E aí saíram, foram de férias, a curva aumentou. Então, agora eles estão tentando evitar isso, né? E quem sabe em setembro do ano que vem a gente consiga reabrir as aulas. Mas, por exemplo, o medo que a gente tem, eu trabalho com as escolas lá. Então, se eu voltar, eu vou ter que ir para a escola. Elas estão abertas, fecharam para o Natal. O medo que a gente tem é que em janeiro não reabra, que a partir do dia 6, que elas deveriam reabrir, que não reabra, né? Eles podem estar decidindo isso ainda. Então, por isso que eu falo que é tudo hipóteses, né? A gente vive o dia de uma hora para outra, né? Isso. Não, mas realmente, como aqui também, né? Percebendo, a gente não vai ter um retorno ao normal ali em fevereiro ou março. Vai ser depois que a população, um percentual da população estiver já, pelo menos vacinado, imunizado, né? E com uma certa certeza, digamos assim, né? Uma estabilidade das questões, né? Eu acredito que as viagens internacionais, principalmente, vão demorar um pouco, né? Justamente por isso, porque cada país está tomando uma medida diferente, em tempos diferentes. Então, lógico que o país vai querer preservar o que está fazendo dentro do seu país, né? E abrir as fronteiras vai ser complicado. Então, acredito que para ir fazer uma viagem assim de turismo, realmente vai ter que esperar mais um pouco ainda. Vai ter que esperar. Eu quero ainda formar um outro grupo, já era para estar agora, para a gente estar pensando, planejando para começo de 2021. Não foi possível, né? Porque, claro, por motivos... Sabe que o Giacomo me falou, ele disse, nossa, perdeu muito, porque a gente tinha muito estudante do Brasil aqui, né? Sim. E a escola reabriu, mas eles reabriram com estudantes europeus, né? De fora. Não tem como, né? Não tem como, Mas assim, vamos ver como as coisas vão ver. Ou final do ano que vem, ou para começo de 2022, a gente vai aparecer lá. Já vai fazendo a turma. Já vamos aparecer. Para dar um oi para todo mundo. E porque muita gente acabou perguntando, né, da imersão que a gente fez ano passado. Foi muito bacana e vale a pena. Lá para ver se terminaram as obras da arena. Eu sei que ele estava acompanhando. Estava acompanhando de perto. Isso mesmo. Cada vez que eu passo frente da arena, agora eu lembro dele lá olhando. Lembra lá? Estava produzindo bem. Quanta nostalgia. Muito bom lugar. Muito, todo mundo se encanta por Verona, realmente. Todos, assim, pessoas até que não foram, mas que já... eu tenho alunos, né, que não foram no grupo, né, conosco ano passado, mas que passaram e disseram assim, puxa, que surpresa foi Verona. Eu não sabia, não esperava que era isso, tal. Assim, e realmente aproveitar o lugar, né? Verona vale a pena, ela é conhecida como a Piccola Roma, né? Porque ela tem essa configuração do alto, assim, ela tem uma conformação parecida, tem a arena, como o Coliseu. E ela tem uma coisa que vocês chamaram a atenção quando vocês estiveram ali, que talvez eu não tivesse percebido, que é essa calmaria, né? Não é aquela confusão, assim, de uma cidade maior. Ela é uma cidade pequena, na verdade, assim, né? Então, e tem história, dá com pau, tem muita coisa. Maravilha. Nossa, é pura história, é demais.